Hoje teremos que ganhar. Vamos, meu timão, pra cima, Coringão, não para de lutar. Oh, dale, Coringão. Coringão, Coringão, dale, Coringão. Não para de lutar, nunca. É isso, cara. Corinthians, não é isso. Não para de lutar, nunca. Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. E a gente tá lá pelo Corinthians. Se eu pudesse falar assim, vivam o que vocês cantam. Porque quando a gente fala, eu vivo por ti, Corinthians, não tá dizendo, eu vivo por ti, Parque São Jorge. Não tá dizendo, eu vivo por ti, problemas do clube. Não tá dizendo, eu vivo por ti, dinheiro. Não tá dizendo, eu vivo por vocês, patrocínio. Tá dizendo, eu vivo por ti, Corinthians. Quem tá comandando o Corinthians? Quem tá na administração do Corinthians? Quem tá varrendo o chão do Corinthians é uma consequência para fazer as coisas acontecerem. Mas na real, que é ser Corinthians, já tá ali. São aquelas pessoas. É a família que tá ali. É o cara que vai dormir hoje sem saber que vai almoçar amanhã, porque a conta bancária dele já foi. Mas uma certeza que ele tem é que domingo ele tá no jogo. Custe o que custar. Ele se alimentando ou não. O que dizer pra torcida corintiana, que é o time do povo? Não para de lutar nunca. Que a gente se orgulha. Ser maloqueiro, corintiano, sofredor, que na adversidade a gente vai estar lá, na chuva a gente vai estar lá. Se for para colocar 50 ônibus, 150 ônibus de novo, vai para Brasília, para lotar o estádio, mostrar para os caras que a gente é maior, que a gente é maior que eles, mesmo com os nossos perrengues e com as nossas limitações, a gente vai estar lá. Então é isso. Não para de lutar na arquibancada, não para de lutar no campo, não para de lutar na sua família, não para de lutar no seu trabalho, não para de lutar como pessoa. E não desiste nunca, vai na frente que uma hora aparece nos 45 minutos do segundo tempo uma bola para você cabecear e essa pode ser a bola da sua vida. Como, vocês lembram, André Ramalho, esse vídeo é épico. André Ramalho se machuca, cai contra o Juventude, o Garro vai lá, levanta ele mancando, fala, filho, vai com tudo que você tem pra área, com tudo que você tem. Você tem nada, você tem um pé, você tem uma perna só, vai. Ele foi pra pequena área, ele cabeceou e fez o gol. No último minuto dele. Isso é Corinthians, cara. É o Hugo. Tá lá, duvidado do jeito que era. Corinthians sem ganhar nada há anos. Tem um pênalti no final do Paulista, com a arena assim, em êxtase, não sabia o que ia acontecer. E o Hugo, filho, virar um paredão imenso, que não tinha bola ali pro Veiga chutar pro gol, que não ia entrar. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida. E o Corinthians não... Eu acho isso muito, muito assim... Amo esse grito, porque como minha mãe me respaldava de muitas coisas para mim não poder sofrer, então eu ficava ali naquela caixinha da zona de conforto, porque eu já tinha uma perda que era imensa, que era do meu pai. Então ela não queria me dar o direito de sofrer com a vida. E eu fui me arriscar. E aí no momento que eu fui me arriscar, eu tive que aprender. E nesse aprender, não foi com os remédios, não foi com... Porque cada acontecimento da minha vida foi um acontecendo um atrás do outro. Então eu tive minhas filhas novas, meu relacionamento frustrado, muitas pendências financeiras, engordei muito, problema de saúde, tio que faleceu, meu avô que faleceu também nesse meio do caminho. Então, assim, tive que aprender na marra. E até hoje eu aprendo. Não é fácil. Eu lido com muitos haters, muitas pessoas que querem ver meu mal, muitas pessoas que não aceitam onde eu estou, muitas pessoas que eu tenho que aprender a quem abraçar. Eu tinha muito medo de ser sozinha. Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu tinha muito medo de ser a coitada sozinha, a que vai viver sozinha, que não tem amigos. E hoje eu tive que aprender a viver comigo mesma. Eu tive que me reencontrar, ser suficiente para mim, para daí sim ser suficiente para minhas filhas. Porque o que adianta elas terem uma mãe doente? Ninguém vai cuidar delas. Então, por isso que o trabalho de vocês é tão importante. Vocês levarem para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, sabe? Porque muitas das vezes, quando a gente está nesses momentos, nessas caixinhas isoladas da nossa situação, da nossa vida, a gente abre o Instagram e a gente vê todo mundo bem. Todo mundo sorrindo, todo mundo é rico, todo mundo tá viajando, só você. Que não é nada, que não é ninguém. Então, hoje em dia, você ser depressivo é 2 vezes pior. Porque você ainda tem quem te empurre ainda mais pro fosso. E isso não. Isso daqui é a realidade. Isso daqui é uma história de alguém que tá lutando todos os dias para dar certo. E que o Corinthians foi muito importante para isso.
Eu lembro da Ellen de alguns anos atrás, que ela tinha vergonha da história dela. Ela queria se esconder embaixo da cama, não queria contar, eu não conseguia contar. Eu chorava, eu me vitimizava. Por que comigo? Por que assim? Por que eu? Por que? Tantos porquês. Deus estava me preparando para essa história. Porque qual seria a maturidade que eu teria de olhar em uma câmera e falar para tantas mulheres que estão passando por tudo que eu passei, falar eu te entendo. Eu não ia entender se eu não tivesse passado. Eu fiquei muitos anos sem assistir Corinthians. Eu passei 7 anos da minha vida sem assistir um jogo, sem poder viver essa experiência, sem ir no arquibancada, sem ir no estádio. Então, de 2014 a 2022, mais ou menos, eu não vivi Corinthians. Essa memória, assim, é apagada pra mim. E aí eu me separo, né? Eu tive minhas 2 filhas com essa pessoa. Não foi só, eu não vou ser hipócrita, né? Não foi só uma história ruim, de sofrimento e tal. Teve seus momentos bons, mas ali quando eu me dei conta que eu era uma mulher, que eu não merecia aquilo que eu vivia, e muito menos minhas filhas serem criadas naquela realidade, né? De um relacionamento infantil, eu me dei conta que eu poderia ser uma mulher independente, como minha mãe foi. E aí eu me separei, mas assim, foi um caos, porque eu me separo com minha bebê com 1 mês de vida. Eu estava obesa, porque eu peguei quase uma depressão durante a gestação, né? Porque o nosso relacionamento já estava muito ruim, então ele era muito agressivo verbalmente comigo, então eu fui ficando depressiva. E aí eu tinha compulsão alimentar, então eu comi muito, eu quase tive uma pré-eclâmpsia no parto, meu parto foi super perigoso, então foi um monte de coisas. E aí, separo, depois que eu separei dele, eu me afundei mais nessa depressão. Porque pensa, uma jovem recém-separada, não estava feliz comigo, com o meu corpo, com o meu visual, e eu não sabia o que fazer com as minhas filhas, porque não tinha respaldo financeiro, estava mudando de emprego, e etc e tal. E aí é onde entra o Corinthians, tá? Eu dei esse resumão, para vocês entenderem o porquê desse amor pelo Corinthians. Quando eu terminei, eu vivi tão pra outra pessoa que eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia escolher uma coisa para mim assistir na TV. Eu não sabia mais o que eu gostava de comer. Eu tive que reencontrar o que era ela. E aí eu fui no estádio, mesmo nessa turbulência toda. Fui ao estádio, fui aprender a ir ao estádio de novo. E aí cada jogo, assim, que o Corinthians tinha aquela dificuldade de ganhar nos 45 do segundo tempo, sabe? Eu assisti aquele Corinthians, acho que foi 3-1, se eu não me engano, contra o Fluminense, que a gente passa na Copa do Brasil. E aí o Felipe Melo faz um gol contra. Eu tava sozinha, no meio da arquibancada, sem conhecer ninguém. E aí eu falo, caraca, velho, se o Corinthians consegue fazer essas coisas, se tem esse monte de gente gritando aqui, se eu tô me arrepiando aqui de novo, é porque eu tô viva. É porque algo dentro de mim ainda quer viver, sabe? Quer uma nova chance. Então, o Corinthians foi muito importante para mim nessa fase. Eu comecei a ir com mais frequência ali na arquibancada, porque eu falo que o Corinthians me curou de uma depressão, me curou de uma história frustrada, né? Eu tinha tudo para dar errado e o Corinthians teve ali no momento de falar assim, pô, mas só a atmosfera da torcida já te faz voltar para casa diferente, querendo ir pro jogo de novo. Domingo, beleza, sacode a poeira, quarta-feira tem de novo e a gente tem que ganhar. E a gente tem que ganhar. Então eu fui fazendo esse exercício mental comigo e o Corinthians me ensinou isso, né? A arquibancada me ensinou isso, a dar a volta por cima. E aí entra, qual que foi o Ellen da Fiel? Cara, não sou formada em jornalismo. E aí eu fui demitida numa segunda-feira, uma conversa de 15 minutos de algo que eu achava que ali era o resto da minha vida. Ali era onde eu ia viver financeiramente, o resto da minha vida ia construir realizações, etc. E aí foi um baque pra mim. Eu ser demitida do lugar que eu mais amava de trabalhar. E aí eu achava que era o fim pra mim ali da minha vida profissional. Na terça-feira eu olhei no meu Instagram pessoal, tava sem nada pra fazer. E eu falei assim, nossa, tá virando um Instagram de futebol. Porque eu só tô postando foto de futebol, minha família quer ver minhas filhas não ver. Eu vou criar um perfil só pra me postar foto quando eu for no estádio. Apenas pra isso. Apenas. E aí na terça-feira, após tudo dar errado, foi o meu começo. Que foi onde eu criei o Ellen da Fiel. Comecei a gravar ali, eu que roteirizo tudo, eu que edito, eu que faço ali minhas coisas. E aí eu comecei a postar fotos de quando eu ia na arena, videozinhos, etc. E aí começou a crescer, né? Comecei a falar, comecei a me especializar, mas foi onde surgiu o Ellen da Fiel, nada combinado. Eu trabalho com a Ellen da Fiel
100% desde outubro do ano passado. Mas antes do outubro do ano passado, eu ainda dividia a minha escala com jogos, banco e todos os outros trabalhos que eu tinha no CLT. Porque para quem está começando na internet, você tem seguidores? Seguidores não pagam suas contas, queridos. Eu com 350 mil seguidores ainda era CLT. Cara, eu sinto que aqui o Pacaembu, ele tem a verdadeira essência do que é o corintianismo, que era todo mundo junto, muito junto. Eu amo o que a gente vive na Neoquímica Arena, mas eu acho que tudo que o Corinthians representa e levou para a Neoquímica Arena é muito do que construiu aqui. A parceria, a irmandade, ao abraçar sem você ver quem estava do seu lado. E eu sinto que essa energia veio daqui, então eu queria ter vivido isso, porque infelizmente eu não vivi. Eu sou nova, parece que eu sou velha, mas eu sou novinha. Eu tenho 26 anos, né? Meu tio, meus primos viveram um pouco do que foi o Pacaembu pro Corinthians. Torcida dividida, aquela coisa, né? Aquela atmosfera. Meus amigos, alguns influenciadores já viveram alguns jogos no Pacaembu e sempre falam da atmosfera, falam do tobogã. Pô, eu não cheguei a ver o tobogã do Pacaembu e eu queria ter vivido. Então, assim, eu vejo que muito do corintianismo que hoje tem na Neoquímica Arena, muito foi dessa essência e da história que a gente pegou daqui. Tanto da Gaga, que a gente estava falando, né? A gente passou várias adversidades, a gente foi vitorioso aqui, mas a gente passou muitas adversidades aqui. E foi nesse momento que o corintiano mostrou o que é ser Corinthians. Não é torcer, é viver. E você não vive só quando você tá bem, você vive principalmente quando você tá mal. Então, acho que é isso que o Pacaembu ensina e dessa história, assim. Eu acho que, em termos de capacidade, o que o Corinthians colocar lá de capacidade, a gente vai lotar. Isso isso é quase lei do corintiano. A gente vê muitas pessoas que ficam sem ingressos em jogos que aparentemente são comuns ou com menor expressão. E o corintiano, ele tem o gosto de ir. Não é porque é um Corinthians e o nosso rival numa final, não. Pode ser Corinthians no meio da tabela, ali valendo nada o jogo, final de campeonato. A gente tá lá porque a gente gosta de ver o Corinthians, a gente brinca, né? Se o Corinthians estiver jogando botão, a gente quer estar lá pra gente torcer e pra gente ver. Então, sim, eu gostaria muito de que a capacidade da Arena fosse a maior do Brasil, porque eu acho que a nossa torcida é a maior do Brasil, a maior que torce mesmo por um time que vive mesmo a história do clube. E eu gostaria muito de ver. Mas eu já deixo avisado que, com capacidade máxima ou não, maior, enfim, a capacidade que nos derem é a que o Corinthians vai lutar. Como foi agora o jogo contra o Bahia. 3 setores visitantes e o corintiano lotou lá. Então, é isso. A fiel torcida, ela faz a diferença. E a fiel é que faz o Corinthians, né? O Corinthians é isso. A fiel é nós, são as nossas histórias juntas ali na arquibancada. Qual foi a essência, assim, do meu corintianismo? Quando eu era pequena, olha só que loucura para me responder essa sua pergunta. Quando eu nasci de um pai São Paulino. Olha só. Meu pai faleceu, eu tinha 8 meses. E a família da minha mãe sempre foi corintiana. E uma família para ajudar minha mãe a me criar, porque, claro, minha mãe perdeu ali, né, a pessoa que ela tinha, meu pai. E para minha mãe me ajudar, ela tinha uma família que morava ao lado da nossa casa, que era a família que era toda do rival, né, do nosso principal rival. E eles, quando eu era criança, me colocavam para ouvir jogos do rival, tudo. Então eu cresci ouvindo hino dos porcos, jogo dos porcos, tudo de futebol era ali na casa deles. Só que eu tinha um tio que era por parte de mãe, sangue, e ele era muito, mas muito corintiano. Assim, ele transcendia aquilo ali, era todo final de semana churrasco na casa dele, o corintiano raiz, todo final de semana um samba, churrasco, aquela coisa de reunir as pessoas e de sofrer de verdade. Então eu via algumas expressões e sentimentos da família que estava me criando e eu via o meu tio transtornado se o Corinthians não ganhava, mudava a semana dele. E eu falava, cara, eu sou mais assim, eu sou mais desse lado aqui do meu tio, que era mais distante. Mas que eu entendia o que era ser Corinthians ali, né? O que era viver. E aí foi crescendo esse amor, então em casa meu padrasto, minha mãe, todos corintianos, mas não eram tão praticantes.
E aí a prática do futebol eu via no rival, mas eu falei, não, não é isso daqui que é a minha vida. E meu pai, coitado, que faleceu, né? Deus o tenha, meu pai. São Paulino, que eu nunca nem pensei, nunca nem tive contato com o São Paulo. Então, assim, os rivais ficaram para lá e eu entendi que a minha familiaridade, a minha essência, o meu amor era por parte ali da família materna, que era da minha mãe. E aí eu vi toda essa trajetória de Corinthians dentro da minha casa com o meu tio. E aí meu tio, eu via ele bem nessa época de rebaixamento, etc e tal. Tem alguns flashes que eu era muito criança. Era pequenininha, acho que eu tinha 7 anos, alguma coisa assim. E aí eu lembro do meu tio bem triste, bem transtornado, o pessoal muito triste, assim, por volta de mim. Mas eu continuei com a minha camisetinha do Corinthians ali e vambora. Se deu certo no Corinthians é porque deu 300 vezes mais certo. Se deu errado no Corinthians é porque deu 300 vezes mais errado. Isso não é ruim, mas isso é ser Corinthians, é diferente. A gente é diferente, né? Então, não tenho o que falar, cara. É vivendo. Quem não é, quer ser. Ou tem a curiosidade. Ah, eu odeio. Você odeia porque você não é. Você ser Corinthians. Deu muito certo. O jogador que vem pra cá, dá muito certo. A vida dele tá feita. O jogador que deu errado aqui e sai com ódio, ou com muita raiva e não ganhou nada aqui, é porque queria ter dado certo. E saiu com mágoa porque não deu certo. Pode ver, nossos principais rivais. Ai, não gosto do Corinthians, vou chegar lá em Itaquera, não sei o quê. Se jogou aqui, meu querido, e não deu certo, é porque você queria ter virado ídolo aqui. Aí você tá com rancor porque não virou ídolo. Paciência. É isso, só às vezes não brilha pra todos. Aí, ó, tá vendo? Isso quer dizer Libertadores esse ano, se Deus quiser. Eu já tô abençoando aqui, ó. Isso vai virar corte, hein? Isso vai virar corte. Pra mim, sem dúvida, eu não posso esquecer. Eu não vivi a era, mas hoje é meu irmão, dividiu tela comigo na Casa TV, o Marcelinho Carioca. Gente, quem não falar do Marcelinho Carioca é maluco. Quem falar do Corinthians e não lembrar dele é maluco. Queria muito ter vivido essa época, mas não vivi. Só que até hoje eu vejo o amor que ele tem pelo Corinthians. Ele fala, é meio doidinho das ideias, mas é meu irmão, meu amigo. E eu nunca imaginei ser a amiga de um jogador tão expressivo como o Marcelinho. Eu tenho um Guerreiro muito marcado, porque eu era muito jovem, mas eu lembro da cabeçada do Guerreiro. Eu lembro que meu padrasto quebrou o sofá no soco da gente comemorando essa cabeçada do Guerreiro. Eu lembro do Emerson Sheik, que trouxe a Libertadores. Ronaldo Fenômeno, não tem como também não falar. Aquele golaço contra o Santos, absurdo. E tudo que ele representou, mesmo mais velho, assim, né? Ele vestiu muito a camisa ali do Corinthians. Eu peguei um pouquinho, eu lembro um pouquinho. Só que eu, Ellen, por mais que eu tenha mágoas, eu vivi Cássio Ramos. Não tem como falar que não. Eu vivi a era Cássio Ramos, né? Foi onde eu peguei ali defesas, foi onde eu me inspirei ali, eu entendi o que é ser Corinthians e reacendeu a chama. Eu gosto muito da história do Hugo Souza, respeito muito, acho que a história dele combina muito com o Corinthians, foi humilhado, massacrado, chegou aqui, fez história, defendeu pênalti, ganhou muitas coisas, tem muito para ganhar ainda, mas assim, não tem como, para mim, na minha geração, falar de ídolo e não lembrar do Cássio. Eu sou eternamente grata ao que o Cássio fez, por mais que saiu, que aconteceu tudo o que aconteceu, querendo ou não, elas sobrevivem ali com menos aquisição financeira, com menos patrocínio, com menos local assim para abraçar elas, e mesmo assim elas estão ali. Muito porque também a torcida está junto, a torcida está apoiando, não da forma que eu gostaria ainda que apoiasse, né? Porque a gente tem uma proporção gigantesca e acho que se 10% ali do masculino, que apoia o masculino, estão presentes em todos os jogos, pudessem estar presentes nos jogos femininos, mas também entendo, né? Porque os horários que colocam elas para jogar é outra coisa a se discutir, abre outra pauta. Mas assim, ainda assim, mostra a força da nossa camisa, mostra a força disso aqui. Que a gente pode falar quantas causas o Corinthians já não ajudou. Democracia, e etc, etc. Cultura social, pautas sociais, pauta de saúde, sangue corintiano. Então, assim, o Corinthians é uma potência, uma força que as pessoas, elas duvidam. Mas dessa questão de ser mulher, saber que a gente já tem um local ali de preconceito pronto, preparado. E às vezes a gente mesma é preconceituosa com a gente
A gente mesmo, a gente às vezes limita o nosso espaço, então as brabas literalmente, que é serem campeãs, mesmo se reinventando, se reinventaram esse ano, né? Mudou técnico, mudou tudo e mesmo assim voltou o time rapidamente entrosado, perderam um para ganhar dois e sempre se superando, mesmo com todas as dificuldades que tem, os obstáculos que tem, mostra o que é o dia a dia da torcida, mostra o que é o dia a dia do clube. A gente é meio cascudo, né? Porque para algumas coisas a gente viveu muitas tragédias. Esse meu tio que me ensinou a ser Corinthians, ele faleceu de suicídio, ele se suicidou na frente da minha avó. Ele era o tio mais feliz, era o que dava mais festa, estava sempre alegre. E aí bastou uma frustração na vida dele, que foi uma empresa dele, um negócio dele que ele idealizava não dar certo. Aí ele caiu numa depressão profunda e ele se suicidou na frente da minha avó. Então, assim, a gente veio de muitas cicatrizes na minha família, né? E aí eu entendi com essa minha história que eu não tinha mais tempo para perder. Ou eu decidia dar certo e mostrar o que era dar certo para outras pessoas que eu também estou influenciando, ou eu ia ser mais uma estatística também, porque eu ia cair numa dessa, ou ia ser uma mulher que acabou, né, numa fatalidade de um relacionamento, porque tinha muita chance disso acontecer, se eu ficasse martelando ali uma coisa que já não dava certo. Ou eu poderia me entregar para a depressão, como infelizmente meu tio não teve força de sair, né? Então, acho que isso é todas as cicatrizes que eu tenho, que minha família também tem, e que nos ensinam a tentar ser pessoas melhores a todos os dias, assim.